Olá, boa noite. Olá, pessoal. Estão escutando bem? Eu vou fixar aqui o comentário. Oi, amiga. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Dá um ok aí. Vou fixar aqui o tema da live pra gente iniciar. Olá, Sara. Então a gente vai falar hoje, a gente resolveu fazer essa semana de live para comemoração, né, a Semana da Enfermagem. Então a gente escolheu alguns temas para falar e hoje a gente vai falar da atuação do enfermeiro estomaterapeuta no pé diabético. Então hoje sou eu aqui, a Rossella vai fazer a live de amanhã e assim a gente vai seguir na semana. Vamos lá então, pessoal. Vamos dar mais um minutinho e a gente vai começar. Então, vou falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é pé diabético. Que é o que a maioria dos meus pacientes que eu atendo no consultório são pacientes diabéticos e lesões vasculares, né? Então, vamos dar uns minutinhos, já vamos começar, tá? Então, eu separei aqui uma colinha, como sempre, né? Pra gente não esquecer o que falar. Se vocês tiverem perguntas, vão deixando aí que depois eu vou responder no final. Então, vamos começar, pessoal, hoje. Então, a gente vai falar da atuação do enfermeiro, né, no pé diabético, do enfermeiro estomaterapeuta e também do enfermeiro generalista ou de outra especialidade, porque isso não é exclusivo do enfermeiro estomaterapeuta. Isso é que todos nós, enfermeiros, deveríamos fazer quando a gente avalia um paciente diabético, tá? Então, o principal objetivo quando a gente vai tratar um paciente com pé diabético é cicatrizar aquela lesão. Porque quando a gente tem uma lesão aberta, a gente sabe que tem um grande risco de amputação desse paciente, porque ele tem complicações vasculares. E também isso vai impactar muito na qualidade de vida do paciente, né, negativamente. Então, esse paciente vai ter uma lesão que vai muitas vezes ter exudato, ter odor, então isso vai impactar diretamente na qualidade de vida dele, né? Que a gente sempre fala, prevenção, né? Então, o objetivo do nosso trabalho é fazer a prevenção, porque o paciente não tem uma ulceração, mas quando ele chega na gente, ele já tá com úlcera, né? Então, a gente não consegue pegar esse paciente lá no início da doença e fazer todas as avaliações e fazer a orientação de cuidado, porque muitas lesões a gente sabe que inicia, às vezes, apenas por um corte de unha de forma errada, ou até mesmo pela neuropatia em si, que eu vou falar um pouquinho também, tá? Então, a gente tem que saber que no diabético a gente tem duas principais implicações, tá? Que são as microvasculares. Então, é importante entender essa diferença, que a gente vai ter no diabético micro e macrovascular. Então, microvascular é a retinopatia, nefropatia e a neuropatia, tá? Que vai lesionar nervos e vasos pequenos, que é a nossa microcirculação, tá? E aí a gente vai ter também as complicações macrovasculares. Então, doença coronariana, riscos, né, de acidente vascular isquêmico e doenças cerebrais, algumas relacionadas à circulação também. E a gente vai ter também a doença periférica, arterial periférica, tá? Que aí, isso é bem comum no diabético e é a principal causa da amputação, tá?
Então, os níveis, né, elevados glicêmicos, eles vão levar tanto às complicações micro e macrovasculares. Então, o paciente que não controla a diabetes, né, não tem um controle glicêmico, que a gente sabe que é a maioria dos pacientes, eles vão ter complicações micro e macrovasculares. Então, a gente precisa fazer uma avaliação bem completa para identificar esses fatores, tá? E a neuropatia, ela é a principal causa, né, de ulcerações e o que leva a maioria das amputações. É um dos fatores porque o paciente ele perde a sensibilidade e aí ele está mais propenso a desenvolver lesões. Então, a neuropatia, ela é o fator de risco, como eu falei, mais importante para o desenvolvimento de úlcera, porque o paciente ele vai perder, né, essa sensibilidade do pé e ela vai afetar o nosso sistema nervoso periférico, tá? Tanto sensorial, motor e autonômico. Então, vai causar lesão lá nos nossos nervos. Então, a neuropatia sensorial ela vai resultar na perda da sensibilidade protetora. O que é isso? Por exemplo, assim, eu bato meu pé, né? Eu tenho o sinal do meu cérebro lá dizendo que eu tive um trauma. O diabético não, ele não tem essa sensibilidade protetora, tá? Então, isso vai causar muitas vezes, até mesmo o calçado, né? Se o calçado tá machucando, ele não tem essa sensibilidade, então ele não consegue sentir se o calçado machuca ou se tem alguma pedrinha, ou às vezes até um prego dentro do sapato, tá? Então, a motora, a gente vai ter a questão das atrofias, né? As deformidades do pé, então a gente vai ter dedo em garra, dedo em martelo, que são bem comuns nesses pacientes. E aí, quando a gente fala em atuação aí do pé diabético, né, do enfermeiro, a gente sempre tem que fazer uma correlação, tá? A fisiopatologia de qualquer ulceração desse paciente vai ser um trauma, então ele vai ou bater o pé ou ele vai cair, já em consequência dessa neuropatia, né? Então o paciente muitas vezes já tá com a neuropatia bem avançada. Então quando a gente faz, né, a prevenção, depois eu vou falar um pouquinho da prevenção, a gente consegue fazer uma orientação melhor de cuidados, porque hoje os pacientes eles não têm noção de cuidados, tá? Cuidados básicos. E aí a gente tem a questão da isquemia, que faz parte da complicação lá, das complicações macrovasculares. Então o paciente diabético tem muita complicação isquêmica. Eles fazem muita oclusão, né, arterial, e aí isso é o que faz levar E aí a gente tem mais a questão da infecção, né, que entra aqui nessa tríade também, como consequência, né, de todos esses fatores. E aí vai agravar o caso, vai levar o paciente a uma amputação, às vezes, se não conseguir revascularizar, e dependendo do grau dessa úlcera, o paciente vai ter uma amputação, às vezes nível de coxa, até se não conseguir revascularizar, porque muitas vezes as artérias estão tão calcificadas que o médico não consegue passar o catéter, não consegue fazer uma revascularização ali naquele membro. Tá? Então, a gente sabe que o pé diabético ele é multifatorial, né? Então, ele não depende somente de um fator. Então, isso é muito importante a gente deixar o paciente, né? Se a gente conseguisse pegar o paciente lá na prevenção, a gente conseguiria orientar melhor. Mas ele é multifatorial, então não é um fator isolado, não é somente a neuropatia. Aí vem o controle, o descontrole dos níveis glicêmicos. Aí a gente já tem o comprometimento vascular, tanto micro como macrovascular. E também tem a questão das infecções que acabam sendo mais rápidas no paciente diabético por questão de metabolismo mesmo, tá? Então, a gente sabe um índice lá dos Estados Unidos, depois eu vou responder as perguntas, tá? Que até 25% dos pacientes diabéticos vão ter ulcerações ao longo da vida. Então, é um número bem grande de pacientes que vão em algum momento fazer um trauma e fazer uma lesão, tá? E nos Estados Unidos, a diabetes é a principal causa de amputação. Então, eles têm dados bem concisos sobre isso, tá?
Então, a gente sabe também que no paciente diabético, os processos de cicatrização não são normais, tá? Então, a gente não tem uma fase de cicatrização normal, né? Não segue aquele padrão inflamatória, proliferativa e remodeladora, tá? Ela tem uma alteração nas células. Realmente, a nível celular, a célula, a gente fala que ela até depois eu posso compartilhar um artigo se eu achar, mas a célula fica meio lenta, né? A gente fala assim, elas são mais bobinhas, e aí essa cicatrização acaba sendo mais lenta do que num paciente que não tenha diabetes, tá? E aí a gente vai juntar todos os fatores, né? A questão da neuropatia, da isquemia, mais essa questão de uma dificuldade em si nos processos celulares da cicatrização, aí a gente vai ter aquele paciente bem difícil, tá? Então, como a gente como enfermeiro, né, vai tratar e vai auxiliar esses pacientes, a nossa atuação como enfermeiro? A gente precisa entender, né, dessa questão fisiopatológica do pé diabético, até para quando esse paciente chegar na gente, a gente agir muito rápido, porque em questão, né, de dias, 2 dias, ele pode sofrer uma amputação. Então, uma avaliação adequada é super importante, tá? E a gente tem que avaliar todos os fatores, tá? Não somente a ferida, avaliar todo o paciente. Então, ver todas as questões de perfil socioeconômico do paciente, isso é importante. Tá, hábitos pessoais, então, hábitos de higiene, se o paciente é tabagista, né, porque vai piorar o quadro dele. E aí a gente vai para a parte de avaliação de neuropatia. Então, o ideal, né, o sonho da gente era fazer a prevenção. Pegar o paciente lá do endocrinologista, encaminhado pelo endócrino, fazer a avaliação de neuropatia e doença arterial periférica. Mas isso não acontece. O paciente chega pra gente já com ulceração. Então, a gente sabe que a neuropatia já está avançada. Então, ele já tem perda da sensibilidade, ele já tem problemas micro e macrovasculares muitas vezes, tá? Então, a gente vai investigar esse paciente. Então, a gente vai perguntar a questão de dormência, se ele sente dormência nos dedos e nos pés, tá? Se piora à noite ou piora quando fica em repouso. Isso vai ajudar a identificar se esse paciente tem neuropatia. Se ele tem sensação de queimação, também é um dos sintomas, tá? Então, isso tudo na avaliação. O pessoal que comprou a jornada lá, a gente colocou um material de avaliação de neuropatia. Então, tem essa ficha de avaliação que a gente, enfermeiro, pode fazer. Também no site do Ministério da Saúde tem uma avaliação que o Ministério tem dentro de um manual lá. Então, pode ser baixado também, tá? A gente pergunta a questão da dor desse paciente, se é dor tipo facada ou pontada, né? E aí, o que a gente falou até na questão na live de úlceras venosas, sobre se o paciente sente dor ao caminhar, então investigar isso até na hora que o paciente chega no consultório, né? Que seria a claudicação intermitente. Então, esse paciente, ele anda e ele sente dor e ele faz uma compensação, tá? O nível de atividade também é bem importante, até para a questão de avaliação e de prescrição de tratamentos e cuidados, tá? Se o paciente já teve um histórico de feridas nos pés, ou se é a primeira vez que ele tem uma ulceração, a gente vai avaliar o inchaço, né? E vai também fazer a questão, ver se os pés são frios, se são quentes, isso vai nos indicar algumas coisas a mais, tá? Vai fazer a inspeção da pele. Então, muito importante a gente avaliar as unhas do paciente, porque esse paciente muitas vezes tem onicomicose, que são os fungos na unha, né? E a onicocriptose, que é a unha encravada. Então, muitas lesões começam por uma unha encravada ou por um fungo, né? Esse paciente vai cortar a unha, dá um machucadinho, e aí ele já tá com fungo na unha, esse fungo penetra pela pele dele e faz uma infecção, tá? Isso é bem comum, o paciente amputar às vezes um dedo com esse histórico, tá? Então, a gente sempre, quando vai avaliar o paciente diabético, avaliar muito as unhas e prescrever o tratamento adequado. Se a gente não conseguir, encaminhar para um profissional que faça a parte de podiatria, que é muito importante, que seria o tratamento das unhas mesmo, tá?
Avaliar o calçado, então o calçado que esse paciente está usando, ele precisa ter uma sola rígida, tá? Precisa ser um calçado mais duro. Os pacientes diabéticos adoram Crocs, né? Não sei porquê, mas eles precisam de um calçado de sola rígida, ou chinela havaiana também, é bem comum eles, às vezes, ser o calçado que eles só conseguem utilizar. Colocar a mão dentro desse calçado, ver se não tem nenhuma costura e orientar o paciente também, né? A questão dos calçados, de como comprar, como escolher, e o ideal é que esse paciente tenha um calçado todo de couro, ou, né? Às vezes até mesmo um calçado sob medida, se ele tiver possibilidade de fazer isso e tiver acesso, tá? A gente vai avaliar também o edema, então vai fazer uma avaliação de edema ali nos membros inferiores. E também fazer o ITB, que é o índice tornozelo-braço. Então, a gente vai fazer a aferição da pressão nos membros superiores e membros inferiores, né, utilizando o Doppler. E aí, através do Doppler, ali a gente vai fazer a divisão, né, no índice do tornozelo pelo braço. Então, vai fazer a divisão desses valores. E aí, vai dar um valor lá pra gente, tá? Com base nesse valor, a gente vai encaminhar até por sinais clínicos, tá? Então, como a gente falou lá na live de lesões venosas e arteriais, a diferença é muito importante a gente saber, porque o ITB no diabético, a gente tem o problema das calcificações, tá? Arteriais, dos vasos do pé principalmente. Então, ele vai dar um falso positivo para índice isquêmico. Então, às vezes você vai insuflar também um manguito e não vai parar de pulsar. Então, isso é bem comum no diabético. Então, a gente, mais por avaliação clínica, a gente faz o ITB realmente até para ter um parâmetro, mas a gente vai perceber na avaliação aquele pé gelado, né? Mais isquêmico, sinal de isquêmico mesmo. Depois a gente vai fazer alguns exames, né, neuropáticos ali para identificar a neuropatia. Então, isso a gente deveria fazer em todos os pacientes, como eu falei na prevenção. Então, vai fazer reflexo de Aquileus, vai fazer monofilamento, vai fazer o diapasão, vai fazer quente-frio, né, sensação de temperatura e também dolorosa. Então, ali nessa avaliação de neuropatia, a gente vai ter já alguns scores, né, que a gente vai ter uma noção aí de como tá a situação desse paciente, através dos sintomas, tá? E aí a gente vai para avaliação da lesão cutânea, tá? Então, se meu paciente não tem nenhuma lesão, eu faço essa avaliação com o objetivo de identificar se ele tem já uma perda de sensibilidade protetora do pé, se ele tem diminuição de sensação de calor e frio, porque o paciente ele tem muito costume de usar bolsas quentes ou mesmo até gelo. Então, isso pode ocasionar lesões graves. Eu já tive pacientes com queimadura de 2º grau profunda, que fez uma queimadura no dorso do pé por utilizar bolsa de água quente. E ele não sentiu e fez uma queimadura grave, ficou internado, quase teve que amputar o pé porque ele já tinha amputação de antepé, e aí ele correu esse risco aí bem grande. Então, a gente precisa também dessa avaliação para conseguir direcionar os nossos cuidados. Então, se meu paciente não tem lesão, eu vou fazer essa avaliação anual do paciente diabético, que ele vem muitas vezes encaminhado pelo endocrinologista. Então, conversa com o endocrinologista que você conhece, fala: doutor, eu tô fazendo um trabalho assim, assim, assado para os pacientes, para identificar neuropatia, para a gente prevenir lesões. Então, isso é muito importante, tá? Aí, se meu paciente tem lesão, eu vou fazer o exame neuropático, mas aí eu tenho que lembrar que ele já tem, né, já tem um grau elevado aí já tem uma neuropatia instalada mesmo, na maioria das vezes, tá? Então, aí eu vou partir para a parte de avaliar a lesão. Então, a avaliação da lesão é aquilo que a gente já sempre fala, né? Então, vai avaliar todo o paciente, todos os exames que esse paciente tem, vai avaliar a lesão, vai fazer palpação de pulsos. Então, isso é muito importante, tem que
se tornar um hábito, avaliar pulso pedioso, pulso tibial, para ver como é que tá a circulação desse paciente, né? E aí eu vou avaliar a minha lesão e vou ver se ela é profunda, se ela é superficial, se tem sinal de infecção, se tem tunelização, descolamento, dependendo, muitas vezes, se a gente tem mal perfurante plantar, também são lesões um pouco chatas de tratar, a gente precisa fazer alívio de pressão, então isso é muito importante. E aí vou escolher muitas vezes o desbridamento. Se esse paciente é isquêmico, eu preciso um acompanhamento médico de um vascular para ele, então sempre trabalhem em equipe, né? Quando chega um paciente para vocês, façam essa, né? Tenham um médico que seja parceiro de vocês, que avalie o paciente junto. Então, hoje a gente trabalha nessa didática de realmente trabalho em equipe, né? Então, eu tenho meu consultório independente, mas eu tenho um cirurgião vascular que, se aparece às vezes aqueles casos assim, um pouco cabeludos, a gente consegue que ele avalie o quanto antes para realmente fazer um tratamento em conjunto. Então, a gente não é força única nesse tratamento, o paciente tem que fazer a parte dele. Nós, como enfermeiros, também temos a nossa parte. O médico tem uma parte também que é muito importante, o nutricionista, no ajuste, né? O endócrino também no paciente. Então, o paciente tem que ter um endocrinologista para acompanhar e melhorar o controle glicêmico, porque se o paciente tiver com uma glicada acima de 7,6, a gente já vai ter um grande impacto na cicatrização, tá? E aí, é sempre importante também, quando a gente vai tratar essas lesões, né, paciente diabético, fazer uma coleta, né, para até avaliar a questão de infecção. Então, a infecção no paciente diabético é muito rápida. Então, quem trata ferida sabe, o paciente fala assim, eu fui cortar minha unha, machuquei e 2 dias meu dedo ficou preto, começou a sair pus, muitas vezes, algumas vezes não, e aí eu perdi o dedo. Então, geralmente o relato é esse. Então, sempre quando o paciente chega, a gente vai fazer uma coleta, né, de fragmento, uma biópsia, ou se não tiver, vai fazer um swab, tá? E coletar da forma adequada o swab, porque isso é bem importante, vai interferir no resultado. Vou avaliar os exames laboratoriais, então vou pedir para o paciente trazer hemograma, a hemoglobina glicada, que é importante, a glicose, porque aí o paciente está com uma lesão e tá com uma hemoglobina glicada de 10, de 12, tá? E aí ele quer que a lesão cicatrize. Então, não vai cicatrizar, gente. O paciente precisa fazer um controle glicêmico. Então, ele vai ter uma glicemia estimada aí de 400, praticamente. Como que ele vai fazer a cicatrização? Se a gente já sabe que essa alteração vai impactar muito na cicatrização, tá? E aí eu vou definir, muitas vezes, se eu vou utilizar alguma terapia compressiva, mas eu preciso descartar comprometimento arterial, isso é bem importante, porque se eu tiver comprometimento arterial, o paciente não vai suportar. Tem algumas terapias compressivas que são para membros que têm um grau de isquemia, mas isso precisa ser avaliado pelo cirurgião vascular, tá? E aí eu vou fazer o encaminhamento desses pacientes, tá? Então, como eu falei, a gente trabalha em equipe, tá? Não é só um enfermeiro que vai fazer esse trabalho. Então, o que a gente sempre tenta reforçar é a questão de orientações de cuidados, porque o paciente ele não tem noção de cuidados básicos como de higiene, né? De secar entre os dedos, do corte das unhas, dos calçados em si, né? De fazer o risco de ele estar fazendo bolsa de água quente ou mesmo a imersão, né? Fazer escalda-pés, que os pacientes às vezes gostam de fazer, que isso pode ocasionar uma lesão. Então, sempre no diabético, o ideal é a gente fazer realmente essa avaliação de neuropatia em todos os pacientes. E aí, se uma paciente não tiver lesão, eu vou pedir para ele fazer essa avaliação anual, para a gente avaliar, e vou orientar sempre os cuidados, tá? Fazer a prevenção
da saúde dos pés ali que a gente fala, então questão das unhas, né, as onicomicoses, as onicocriptoses, que são as principais causadores aí de lesões e de úlceras, e também orientar que o paciente não mexa, né, porque esses pacientes geralmente eles têm uma lesão e aí eles querem resolver isso em casa. E aí, quando eles chegam pra gente, né, pra nós enfermeiras, a lesão já tá muitas vezes infectada, o membro tá com uma isquemia, e aí muitas vezes a gente fica de mãos atadas e não consegue fazer um tratamento e salvar, né, aquele pé ou aquele dedo. E também é importante o paciente seguir as orientações, porque os pacientes diabéticos, eles são um pouquinho resistentes, né, a gente vê, acompanha isso, eles são resistentes aos tratamentos, né, e às orientações. Então, a gente precisa realmente orientar e deixar o paciente ciente sobre o quadro dele, né, e o quão é importante ele seguir as orientações que a gente for passar, tá? Então, nós como enfermeiros temos responsabilidades, então, principalmente, a gente precisa orientar esse paciente, tá? Desde que e questão de prescrição também de tratamento, a gente precisa tá dentro da nossa competência, então o enfermeiro ele pode prescrever, tá? Avaliar e prescrever o tratamento do paciente, mas a gente também precisa estar capacitado, tá? Isso é muito importante, porque hoje o que acontece? Todo mundo quer tratar feridas, né? Todo mundo quer tratar feridas, mas ninguém quer estudar. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o básico, que é fisiologia da cicatrização. E aí acontece que fazem coisas e orientam de forma errada. Eu já atendi muitos pacientes com orientação errada de enfermeiro e orientação básica. Então, a gente precisa disseminar tanto esse conhecimento e também procurar profissionais que estão capacitados. Ele não precisa ser um especialista, claro que se for especialista melhor, mas a pessoa precisa estar capacitada para prestar esse cuidado. Então, eu preciso entender de coberturas, eu preciso entender de fisiologia da cicatrização para poder, pelo menos, entender algumas coisas, né? No diabético, a gente precisa entender outros parâmetros também, tá? E aí a questão que a gente fala sempre do cuidado multiprofissional. Então, se o paciente está internado, a gente tem a nossa equipe de enfermagem, então ela tem que estar ciente de tudo e bem orientada também para que esse trabalho não seja perdido. Sempre quando a gente trabalha, né, em qualquer área, a gente tem que estar embasado em conhecimento científico e técnico, não é o que eu, Laís, acho, ou o que o fulano acha que ele fez um teste e deu certo assim. Então, a gente tem que trabalhar com ciência e é assim que a gente vai conseguir respeito dos profissionais, né? Respeito do médico, que a gente vai conseguir fazer essa troca, né? Porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue, às vezes, atravessar algumas barreiras que antes eram mais difíceis, tá? Então, o que a gente sempre fala é educação do paciente, tá? E isso é toda vez que o paciente vem, tá? A gente pergunta se ele entendeu, se ele tá fazendo, se ele tá cuidando das unhas, porque o paciente, ele não segue as orientações, às vezes você passa as orientações, ele diz que entendeu, e aí quando ele chega ele tá fazendo tudo ao contrário. Então, sempre orientar o paciente, sempre com um familiar também, de preferência, se ele tiver um familiar junto, é bem importante, para estar acompanhando, tá? Esse processo de orientação, porque o paciente, muitas vezes, ele não entende. A gente fala alguma coisa, ele fala, entendi, Aí você tem que dar por escrito, tem que perguntar, entendeu? Então, me fale como você vai fazer, tá? Então, isso é uma forma de a gente saber se o paciente realmente entendeu. E o melhor cuidado, né, gente, é a prevenção. Então, não existe o melhor tratamento, a gente tem que trabalhar com prevenção e orientação. E isso é uma coisa incansável, tá? Quem trabalha com diabético sabe disso.
e sabe que toda vez se orienta e toda vez eles voltam fazendo coisas de forma errada. Tá? Agora vamos para as perguntas, eu vou ler as perguntas que vocês mandaram. Se tiverem mais alguma pergunta, eu vou deixando, eu vou voltar aqui do começo. Vamos ver. Quais são os cuidados para quem tem neuropatia periférica? Então, os principais cuidados são com corte de unha, tá? Então, a gente prefere que outra pessoa corte, que esse paciente não corte a unha sozinha, porque ele não vai ter a sensibilidade, então ele pode se machucar, então que seja cortado ou por um familiar ou por um profissional de saúde, tá? E fazer o corte adequado. Calçados, né? Calçados adequados de couro, com solado de 3 a 4 centímetros, solado mais rígido. Utilizar meias de algodão também, isso é bem importante. Até meia branca, a gente sempre fala em meia branca, porque muitas vezes o paciente tá com uma meia escura, se ele machuca o pé e sangra, ele não vê. Então, na meia branca acaba sendo mais fácil de identificar. A gente também sempre orienta o paciente a secar bem entre os dedos. Então, se ele não consegue fazer isso, porque a maioria são idosos, né? Então, que alguém ajude ele, ou com o mesmo jato de secador morno, para tirar bem a umidade, porque muitas vezes ele pode fazer lesões fúngicas, né? Que são as frieiras que a gente fala. E aí, ali também pode ter o início de um processo infeccioso, tá? Então, acho que os principais cuidados são esses, né? E aí, sempre investigar ali nos calçados, colocar a mão dentro, se não tem uma pedra, se não tem uma taxinha, porque, ou até prego mesmo, o paciente pisa em prego e não sente. Então, por isso a importância do solado rígido, tá, pessoal? É para essa finalidade. Vamos lá, vamos ver. Orientação, isso mesmo, Rosela. Orientação sempre melhor. Normalmente, qual cobertura se utiliza mais nos curativos de pé diabético? Então, foi a Joana que perguntou. Então, Joana, a gente sempre fala aqui no nosso Instagram que não é a melhor cobertura, tá? Então, são combinações de vários fatores. A cobertura, se eu fizer um controle de fatores, a cobertura ela não vai influenciar no meu tratamento. Influenciar que eu digo não vai fazer uma grande diferença, não que a cobertura não tenha sua função, tá? Mas é que eu preciso controlar todos os fatores, então o paciente precisa controlar a glicemia, precisa fazer os curativos de forma adequada, precisa ter uma boa perfusão para eu ter sucesso no meu tratamento. Porque se eu utilizar qualquer cobertura, pode ser a melhor cobertura, pode ser, sei lá, terapia por pressão negativa, não vai cicatrizar. Então, o paciente precisa controlar esses fatores de risco. As melhores coberturas são aquelas que vão corresponder à minha avaliação. Então, eu avaliei minha ferida, ela tá exudativa, eu vou colocar uma cobertura que absorva esse exudato. Eu tenho um esfacela, eu vou colocar uma cobertura que faça um desbridamento autolítico ou vou escolher um desbridamento enzimático. Então, a melhor cobertura é baseada na avaliação. Porque se eu pegar a melhor cobertura e indicar de forma errada, eu não vou ter o resultado nenhum, tá? Então, a gente sempre reforça isso, tá? Avaliem a ferida, avaliem o exudato, porque a ferida vai falar para vocês. Eu preciso de água, eu preciso que me desbride. Então, o tecido, ele mostra pra gente o que ele quer, tá? Vamos lá. Por que é comum hiperkeratose no pé diabético? Então, tem uma fisiopatologia aí da hiperkeratose. Não sei de cabeça, não sei falar aqui, mas realmente eles são mais propensos a formar hiperkeratose. Eu lembro que tem alguma avaliação com a questão de renovação celular. E aí, quando a gente tem hiperkeratose, é sempre importante fazer o desbaste dessa hiperkeratose, porque se ele tem um mal perfurante plantar, às vezes eu tenho uma hiperkeratose dessa altura, então eu preciso fazer o desbaste para que essa borda consiga se aproximar, tá? Então, isso é bem importante. Depois eu vou pesquisar sobre como
Por que forma mais hiperkeratose? Eu já li isso, mas agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? Importante isso. A Rossella falou, né? A gente trabalhar em equipe, muito resistente, principalmente quando são idosos, realmente é difícil, então a gente tem que pensar que o paciente fez a vida inteira daquele jeito. Agora venho eu aqui, que não tenho nem metade da idade dele, e falo que ele tem que mudar. Claro que ele não vai querer seguir, tá? Então isso realmente é uma briga eterna com os familiares. Conhecimento é base de cuidado e orientação. Vamos ver. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Fala sobre as competências do enfermeiro que não é estomaterapeuta. Então, a gente tem algumas orientações, né? Como eu falei lá no começo da live, isso não é exclusivo, não existe uma normativa que diz que isso é exclusivo do enfermeiro estomaterapeuta, mas a gente tem alguns manuais aí do Ministério da Saúde que falam que o enfermeiro é responsável pela avaliação, né? A avaliação dos pés. Então, assim, a gente precisa avaliar o nosso paciente. É uma avaliação, gente. O paciente diabético, ele é mais propenso à ulceração. Então, se eu tenho um paciente diabético lá no meu ambulatório, ou na minha unidade de saúde, ou no meu hospital, eu vou pedir para ver o pé desse paciente, eu vou tirar o calçado dele, eu vou olhar a meia dele, eu vou orientar esse paciente. Então, a gente precisa fazer... O ideal é que a gente fizesse, né, a avaliação de neuropatia em todos os pacientes, independente se o enfermeiro é estomaterapeuta ou não, que é a avaliação do monofilamento, diapasão, de temperatura e de reflexo. Então, todos os enfermeiros deveriam fazer. Esse material muitas vezes está disponível lá no posto de saúde e eu não sei o que fazer com aquilo, tá? Então, a gente precisa nos informar, procurar cursos que capacitem a gente para isso, porque na faculdade realmente eu não aprendi isso, eu fui aprender quando eu fiz estomaterapia e depois quando fiz um curso de podiatria. Então, mas isso é uma coisa básica, né? Avaliação do paciente. Então, quando eu tenho um paciente diabético, eu tenho que pensar, acender minha luzinha, porque esse paciente tem um risco maior de ulceração do que um paciente que não é diabético. Então, eu vou fazer avaliação de sensibilidade. Todo esse material é super barato. Acredito que nas prefeituras, se não tem disponível, mas se vocês pedirem para os gestores, eles vão preparar esse material. Nos ambulatórios, a gente precisa ter também para avaliar, tá? Então, são essas as competências, a gente tem que fazer uma assistência adequada para o paciente. E se eu não tiver, eu mandar para alguém que possa avaliar também, isso é importante. Não tenho como fazer, não sei fazer, tá, mas a fulana lá, minha colega faz, então eu vou encaminhar para um outro profissional fazer isso também, tá? Então, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo também, a gente não consegue. Vamos lá. Quanto maior o atrito, maior a formação de hiperkeratose. Também isso é um dos fatores. Quem acaba fazendo isso na unidade de saúde é o fisioterapeuta. Sim, quando tem fisio, né, Rô? Mas a gente precisa realmente fazer esses cuidados, né? São cuidados básicos que a gente consegue, que não custa nada. Só de eu examinar o pé do paciente, de colocar lá o seu João na minha maca e falar, seu João, vamos ver o seu pé. Eu consigo identificar calosidades, né? O calçado eu consigo orientar o cuidado com o corte das unhas, cuidados de limpeza e higiene. Então, se eu fizer só isso, com certeza eu vou prevenir muita lesão, tá? Só a educação do paciente. Se eu não tiver todos esses materiais, se eu fizer só o básico, que é cuidados com corte e higiene, eu já vou salvar muito pé por aí, tá? Então, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Então, eu vou deixar aqui um convite para vocês. Amanhã a gente vai ter uma live, que quem vai fazer vai ser a Rossella, lá do local dela, que hoje a gente está afastada. E ela vai falar sobre os três fatores que interferem na cicatrização, tá? Então, fiquem ligadinhos. A gente vai fazer a divulgação, vai ser amanhã, às 19h30, aqui pelo Instagram do RL Soluções de Saúde. Outra coisa também, a nossa jornada, a gente resolveu abrir novamente, porque a gente teve muitos pedidos. E aí, a gente aproveitou a Semana da Enfermagem, né, para quem quiser comprar. Então, tá lá disponível para vocês comprarem, quem quiser adquirir, tá? Então, vai ser o último momento. Qual a sua orientação em relação a calosidades? Então, calosidades tem que aliviar a pressão, né? A gente
o ideal seria o paciente fazer aquele exame plantigrafia, para ver quais são os pontos de pressão. E aí, o ideal é que esse paciente tenha um calçado ou uma palmilha com alívio de pressão onde ele tem esses pontos, para não formar as calosidades. Quando tem uma calosidade que está muito alta, já com uma hiperkeratose, eu faço o desbaste e peço da melhor forma que der, até que o paciente providencie um calçado adequado, porque muitas vezes ele tem a deformidade, então, nos pés, né? Então, como a gente falou, ele tem muitas vezes ou dedo em martelo ou dedo em garra, então isso vai fazer com que o atrito seja maior e aí ele tenha mais calosidades. Então o ideal é que ou ele tenha uma palmilha que alivie esses pontos de pressão, que aí vai ser o fisioterapeuta que vai fazer essa avaliação, ou algum outro profissional. Existem alguns profissionais que também fazem essa avaliação, mas a gente tem que aliviar a pressão, tá? A calosidade é ponto de pressão. O paciente tem uma deformidade e aí, se tiver um calo muito duro, assim, muito alto, eu realmente faço desbaste, faço hidratação, tá? Porque é muito importante também hidratar. Esse paciente muitas vezes não hidrata, ele tem uma tendência ao ressecamento da pele, tá? Então, isso é bem importante. Então, amanhã a Rossella tá esperando todo mundo. Em relação à nutrição do paciente, então, nutrição, eu não avalio nutrição, tá? Eu encaminho para o nutricionista. Eu vejo os exames do paciente, se ele tem, por exemplo, uma anemia, como é que tá a glicada, mas eu não prescrevo nenhum suplemento para cicatrização, tá? Eu prefiro encaminhar ele para o nutricionista. O nutricionista vai pedir alguns exames lá básicos de vitaminas e minerais e proteínas, que é importante para cicatrização. Nem sempre o paciente vai, tá? Algumas coisas a gente pode até orientar, a questão de alimentação, né? Quais alimentos ajudam na cicatrização, tá? Então, a gente pode fazer pequenas orientações, mas eu prefiro não entrar na parte de nutrição, até porque eu não entendo muito, assim, a gente sabe o básico, e eu acho que ninguém melhor que o nutricionista para falar sobre isso, tá? Que orgulho da colega. Obrigada, Raquel. Raquel, minha parceira de pós. Então, gente, eu acho que é isso. A gente espera amanhã, todo mundo, para assistir a live que a Rossella vai falar sobre 3 fatores que interferem na cicatrização. Foi muito bom falar com vocês. Quem me conhece sabe que eu amo diabético e pé diabético. Então, realmente, são os pacientes que eu me dedico. Eu me dedico a todos, né? Mas são os pacientes que realmente têm meu coração, porque eles são pacientes que já passaram por tudo. E eu acho que era isso. Eu acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês. A gente tem um tempinho ainda, mas eu acho que eu vou encerrar porque não tem mais nenhuma pergunta. Então assistam a live e depois eu vou baixar ela, vou deixar ela gravada lá no nosso YouTube. Então vocês podem entrar lá, assistir de novo. E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui na nossa caixinha que tá aberta, que a gente vai tentar responder, tá bom? Beijo, até amanhã!